Eu quero que Márcia fique de pé, Márcia. Gente, essa mulher está aqui, é uma vitória, não é só dela, é da igreja inteira. Rapaz, olha, ela não estava, gente, ela estava muito mal. A doença tinha tomado conta do corpo dela. Deus tem usado Márcia muito em fazendo músicas, fazendo canções. E o diabo quis calar ela. Foi mesmo na garganta. Olha aí, ó. Márcia, não foi só eu que orei, não. Essa igreja toda orou por você, crendo junto com você. Então a sua vitória, querida, é a nossa vitória. Amém? Nós te amamos, amada. Nós te amamos bastante. Amém? Ela fez já várias músicas. Aliás, fica aí de pé. Eu quero que Júlia fique de pé, Júlia. Sim, isso, querida. Por favor, fica de pé tu também, Isabela. Irmãos, essas três abençoadas que eu sei estão desenvolvendo, estão fazendo músicas. Todas três, né? Ah, Mirelle também. Isso. Ó, já são 4. Eu tenho crido e declarado músicas para a gente cantar daqui, da nossa igreja. Não que até as outras, irmãos, todas as outras são uma bênção, mas quando flui de dentro de você é outra história. Amém? Então, queridas, olha, continuem, vai fazendo, em breve estaremos cantando juntos. Amém, queridos? Podem sentar. Aleluia. Oh, glória. Amém. Eu gostaria que você abrisse em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. A nova versão transformadora 11, 5. É isso? É. 11, 5 de Hebreus. Pela fé, todo mundo repete comigo, pela fé. Isso. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Alô? Conhecido por agradar a Deus. Sabemos que muito em breve, mas muito breve mesmo, talvez hoje, talvez daqui a pouco, vai ocorrer o maior evento mundial, que chama-se arrebatamento da igreja. Você não sabe, deixa eu te explicar. Em um minuto, em menos de um segundo, num piscar de olhos, milhões vão desaparecer da terra, inclusive eu, inclusive a igreja toda aqui. Milhões vamos ser trasladados para o céu. Ou seja, é aquilo que Jesus diz, arrebatamento, aquilo que Paulo fala, arrebatamento, aquilo que a Bíblia fala de arrebatamento. Pastor, será que vai ser mesmo, pastor? Porque olha, está demorando tanto. A palavra de Deus diz que Jesus viria, ele veio. A palavra de Deus disse que ele andaria sobre essa terra e ele fez. A Bíblia diz que ele seria crucificado, ele foi crucificado. A Bíblia diz que ele morreu. A Bíblia diz que ele foi ressuscitado, ele ressuscitou. Ele disse que ia voltar. O que é que tu acha? Tudo aquilo que a palavra de Deus diz que iria acontecer com a igreja, aconteceu ou está acontecendo. O que é que você acha do arrebatamento então? Pastor, mas é uma coisa inédita. Inédita para nós, não para Deus. O arrebatamento da igreja é, na verdade, o 6º arrebatamento. Antes disso, já teve 5. E foi Deus que arrebatou. O primeiro foi Enoque, o segundo foi Elias, o terceiro foi Jesus, que foi arrebatado. O quarto foi os santos, que ressuscitaram, quando Jesus ressuscitou, os santos da antiga aliança que tinham morrido, ressuscitaram também. O quinto foi Paulo, e o 6º foi a igreja. 6 arrebatamentos. Então isso não é novidade para Deus, é inédito para nós. Agora imagina você, no instante, estar aqui, e em não abrir piscar de olhos, você já não está mais.
Pensa. Ô pastor, e o meu celular, e o meu computador, e o microfone, fica para o anticristo, não tem problema não, ele gosta de usar sobra mesmo. Ele usa sobra, tem problema não, pode ficar usando, tá? Mas é santo. Não, santo é você. Santo é você. O lugar mais santo dessa igreja é o lugar onde você está sentado, porque você está sentado aí. Você é que é santo. Suas coisas não, são coisas. Amém, queridos? Então, nós usamos as coisas como instrumentos, mas as pessoas são usadas por Deus. Então, somos santos para Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é esse ponto aqui, que Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. A gente vai ver isso, sabe aonde? Lá em Gênesis capítulo 5. Gênesis 5. Pastor, eu achava que ia ter mais gente nessa igreja, pastor, porque na conferência estava cheinho. É porque os outros vão vir depois, tua família toda. A gente dividiu justamente para isso mesmo, para não lotar. Amém? Então vai ter o de 10, eu peço o pessoal que vem, a não ser que o pessoal que está trabalhando. Quem estiver trabalhando precisa vir. Mas quem você não está trabalhando, não está escalado, por favor, não venha no 18 horas, que é para dar lugar para os outros. É assim que a gente vai fazendo. Todos os cultos são 2 cultos. Tanto é que o mesmo ministro de manhã é o ministro da noite. Então, atenção, ministros que forem ministrar já sabem, né? Se tiver escalado domingo de manhã, automaticamente já está de noite também. Amém. Não sei como é no louvor, aí é com o Mauro, mas aqui é assim. Amém. Vamos lá. Aqui no capítulo 5 de Gênesis, no versículo 23, diz assim: Enoque viveu 365 anos. 24. Andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu. Até que um dia desapareceu. Por quê? Deus o levou para junto de Sió. Pastor, mas olha, Jesus não tinha vindo. Jesus não tinha vindo. Jesus não tinha sido crucificado. Como assim? Ele foi. Pois é. A comunhão com Deus era tão grande, que Deus simplesmente disse: tu não volta mais não. Há uma música, gente, isso é porque eu me preparei, mas é uma música que diz: meu Deus e eu, andando pelo mundo, qual dois amigos juntos a passear, dadas as mãos alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. É uma música baseada nisso, da comunhão. Eu sei que isso bem cantado fica legal, fica bonito. Bem cantado ele fica bom, pastor, bem cantado, né? Mas não se preocupa não, depois vai ter gente que canta melhor que eu, né? Bem, enfim. Mas o que eu quero mostrar para você é que a comunhão com Deus de Enoque era tal, que Deus fez o primeiro arrebatamento da história, de uma pessoa só, de uma só pessoa, chamou para ele. O que eu quero mostrar para vocês é a importância da comunhão com Deus. Sabe, amados, nós temos o WhatsApp da igreja, né? Nós temos o canal do Telegram da igreja, onde a gente conversa, onde a gente fica ligados ali, todo mundo, uma bênção, com ministrações, com versículos, e eu gosto disso, eu gosto dessas coisas. E é bom, é maravilhoso isso. E quando a gente se encontra, como é complicado, rapaz, se eu pudesse abraçar todo mundo assim, abraçar, mas abraçar mesmo para valer. Eu não sou um homem elástico para abraçar todo mundo. A gente gosta disso. A gente ama isso. Quem gosta disso, quem ama isso, está demonstrando algo que Deus tem. Deus ama isso. E Ele colocou isso em nós. Tanto é que se você separa, se você coloca alguém, um homem ou uma mulher, distante socialmente de todo mundo, ele ficar sozinho numa ilha deserta, dali a 4, 5 ou 6 meses, a gente vai encontrar um doido. Por quê? Porque o ser humano ele foi criado para ter comunhão. O ser humano foi criado para interagir. Quem assistiu o filme Náufrago? O Náufrago, quem já assistiu? Não tem aquela bola que ele chamava de Senhor Wilson? Sabe por que ele fez aquilo? Tá, tudo bem, eu sei que é um filme, mas sabe por que ele fez aquilo?
para não enlouquecer. Só tinha ele na ilha. E é interessante que teve gente que até me disse, eu chorei, quando ele lá no mar, e aí a bola, né, saiu, né, o senhor Wilson, desculpa aí, o senhor Wilson saiu, né, e ele, adeus, senhor Wilson, eu sinto muito, pedindo desculpa e tal. Teve gente que disse, eu chorei naquele momento. Eu disse, olha, era uma bola. Ah, mas eu chorei. Por quê? Porque o ser humano foi feito para isso. O casamento é o suprassumo da comunhão humana. Casamento. Os dois serão uma só carne. Um não é assim não, é assim, ó. Uma só carne. Uma só carne. Quando a gente está junto, reunidos, estamos reunidos em um só corpo. Comunhão. É por isso que você tem que selecionar suas amizades. É por isso que você tem que selecionar com quem você conversa. É por isso que você tem que selecionar com quem você abre a sua caixa de Pandora, vamos dizer assim. Caixa de sentimento lá. É por isso que você tem que saber quem. Por quê? Porque através da comunhão a gente vê coisas do outro que normalmente a gente não veria, né? Porque está junto. Porque está junto. A mesma coisa, irmãos, quando isso é junto, estamos juntos. Então, no início tem pessoas que chegam na igreja, nossa, olha, vou dizer, o céu em primeiro lugar, segundo essa igreja, sinceramente, essa igreja não tem defeito, é uma maravilha. Ela chegou na igreja naquele momento, meu Deus do céu. Aí passa o tempo, conversa, se envolve em departamento, alguns até vão liderar logo o departamento. Aí chega junto, aí começa a ver que tinha uma mancha bem ali, que eu não tinha visto quando cheguei. O irmão fulano não é tão legal assim não, né? Aquele dia lá, vixe, a irmã fulana, né? Sinceramente, ela se acha. E aí começa a ver defeitos nos irmãos. Aí ele já começa a ficar meio chateado, mas ainda bem. Aí ele vê um defeito no pastor, é hora de sair. Não, porque eu achava que aqui era todo mundo benção, era todo mundo sem defeito, mas o pastor tem mais defeito que todo mundo. Por isso que você tem que estar numa igreja, não por causa das pessoas, e sim por causa de Jesus. Jesus quer que você esteja numa igreja. Então você tem que estar na igreja por causa de Jesus. E rindo. E rindo. Chega junto. Estamos falando da comunhão de irmãos. Quem é filho único não sabe disso, mas quem teve irmãos, nasceu com vários irmãos na casa, sabe muito bem o que é, né? Num dia está brigando e no outro está rindo. Aí depois aí a coisa evolui, aí num dia briga e no outro também. É porque vai evoluindo, vai progredindo, né? Tá junto. Mas tu foi criado para isso mesmo. Dizem o pessoal pessoal que sabe mais que eu fala que é bom numa casa ter vários irmãos. Por quê? Porque aumenta, porque há um favorecimento pela concorrência, pela competição. E a competição é o que faz, a concorrência é o que faz a pessoa melhorar dia após dia. Então, quando tem irmãos, então, cada um querendo ser o melhor do que o outro. Ah, aqui não pode, aí é que está, ali é que pode mesmo. Eu lavo os pratos, beleza, eu vou lavar melhor. Né? Aí o outro diz, eu vou lavar melhor, ainda vou lavar mais rápido do que meu irmão. Né, Joshua mais Jennifer? Ah, beleza. Favorece competição. Não é ruim não, irmãos, isso é bom. Isso é maravilhoso, isso é bênção. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, Enoque teve comunhão com Deus. E naquele tempo não tinha igreja. Não havia pastor. Não havia grupo de música. Não tinha isso. Não tinha lideranças.
não havia lugar para congregar. Mas Enoque desenvolveu uma comunhão tal com Deus, que Deus simplesmente o arrebatou para junto dele. Quando o homem pecou, preste atenção nisso, quando o homem pecou, a pior coisa que poderia ter acontecido, aconteceu. Pastor, a pobreza entrou do mundo. Não foi por causa da pobreza, não foi isso. Isso foi ruim, mas não foi isso a pior coisa. Não, foi a doença que entrou no mundo, também foi ruim, mas não foi isso. A pior coisa que aconteceu foi o homem estar desligado de Deus. Deixa eu te dizer uma verdade. Sabe o que é o pior no inferno? Qual a pior coisa que existe no inferno? Não são as chamas, não é o diabo, não são os demônios. A pior coisa que tem no inferno é porque Deus não está lá. É por isso que não importa o que tiver no inferno, é ruim, mas o pior é Deus não estar. Quando Jesus veio, Ele veio para restaurar essa comunhão do homem com Deus. Ele veio para unir Deus conosco e nós com Deus. Tanto é que a Bíblia diz que nós estamos em Cristo. A Bíblia diz que nós estamos guardados com Cristo em Deus. Deus ama comunhão. Deus gosta de comunhão. E por incrível que pareça, muitos de nós colocamos isso em quinto plano, né? Quando tem. A comunhão com Deus é a coisa mais importante e mais principal, é o melhor que você pode ter. Comunhão com Deus é muito mais importante do que riquezas. Riqueza é bom e eu gosto. Quem estiver cansado das suas pode trazer para mim que eu aceito. Comunhão com Deus é muito mais importante do que cura. É mais importante do que a própria saúde. Comunhão com Deus é o que há de mais importante. Se você não tem comunhão com Deus, você está desprezando o principal propósito para o qual Deus veio, através de Jesus, para resgatar você. Enoque, capítulo 5, versículo 24, de Gênesis. Andando em comunhão com Deus, até que um dia aconteceu com ele o que vai acontecer conosco. Como eu gostaria que fosse agora. Aconteceu com ele o que vai acontecer conosco. Desapareceu. Por quê? Porque Deus o levou para junto de si. Agora, se esse é o método padrão de Deus, de estar junto de si, de levar aqueles que estão em comunhão com Ele, tu acha que Ele mudou de ideia quando se trata de igreja? Não, você não teve comunhão comigo não, mas vamos assim mesmo. Tu acha? Quem vai para o céu é preciso ser santo. E a santificação vem da onde? Do Espírito que habita dentro de nós. E o Espírito dentro de nós vem para quê? Para ter o quê? Comunhão. Então, a santificação, ela vem a partir do momento em que eu tenho consciência que Deus habita dentro de mim. Está todo mundo entendendo isso? Eu não vou fazer tal coisa. Por quê? Porque aquele que habita dentro de mim não gosta. Mas tua carne gosta, mas ele não gosta, ele não quer, então não faço. Por quê? Porque eu não quero que esfrie essa comunhão. Eu estou usando apenas Enoque como exemplo. Podia citar um monte de gente, mas por causa da hora, mas eu posso citar um monte de pessoas que viveram extremamente bem nessa terra, porque tinham comunhão com Deus. Jesus teve comunhão com Deus, foi arrebatado. Paulo teve comunhão com Deus, foi arrebatado. Para o céu vai quem tem comunhão com Deus, porque esse foi o propósito principal da sua salvação. Eu tenho comunhão com Deus, por isso eu sou pastor.
Não é eu sou pastor, por isso tenho comunhão. Não, eu tenho comunhão com Deus, por isso eu sou pastor. Eu tenho comunhão com Deus, por isso eu estou nessa igreja. Estou no Verbo da Vida. Eu tenho comunhão com Deus, por isso eu estou em Brasília, estou na Ceilândia. É na comunhão com Deus que você é guiado, que você é levado por Deus para fazer o que Deus quer, mesmo que todos ao seu redor discordem de você. Alguns discordam e dizem, olha, eu discordo, mas respeito. Outros discordam, mas não respeitam mesmo, né? Mas busque agradar àquele que deu a sua vida por você. Ele é o único. Na comunhão com Deus, você pode estar no deserto. Sempre haverá provisão. Na comunhão com Deus, você pode estar no hospital. Você pode estar no meio de foco de doença para todo lado. Sempre haverá saúde para você. O principal problema dos cristãos hoje não é nem a falta de santificação, é também, claro. Mas não é nem tanto isso, é a falta de comunhão. Eles têm comunhão com todo mundo, menos, até entre si, menos com Deus. Estamos chegando às festividades do Natal. Creio que todo mundo aqui vai se reunir com as suas famílias, com seus parentes, amigos, irmãos. E é maravilhoso, é bom, rapaz. Eu gosto disso também, tá? E Deus também gosta. Quem é que não gosta aqui? Todos gostamos. E se tiver comida, então, aí que é uma beleza. É, ô glória mesmo. Mas a comunhão com Deus deve ser total, plena, absoluta. É inadmissível, irmãos. É o cúmulo do inadmissível. Você preferir passar horas conversando com o seu irmão, com o seu pai, com sua mãe, com o seu primo, com o pastor, com todo mundo, e não passar horas conversando com Deus. Um amém, dois. Por quê? Porque simplesmente Deus é o mais importante. Ele é o mais importante, mas sem Ele você não está vivo. Imagina Deus dizendo, olha, vou te dar um tempo, já estou cansado de tanto te dar ar para tu respirar. Tu vai ficar 5 minutos sem respirar. Pensa o que isso ia ser da tua vida. Olha, é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, olha, foi eu que te dei esse corpo aí, né, e tal. Vamos fazer o seguinte, olha, eu vou cortar aqui e fazer o teu coração parar durante 30 minutos. Porque já bateu demais, tem que dar um descanso para ele. Se Deus fizesse isso, ô pastor, isso é ridículo. Não, ridículo é você não considerar isso. Você só está vivo pela vontade de Deus. O diabo só não te matou pela vontade de Deus, porque Deus é quem te protege. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Aí todo dia você abre o WhatsApp, conversa com um, conversa com o outro. Você fala com todo mundo, conversa com todo mundo. Nada contra, querido, nada contra. Abre o Telegram, posta lá no Instagram, posta no Facebook e tal. Ai, a selfie, glória, Deus me deu um carro, deixa eu botar aqui o carro. Pastor, olha o carrão, beleza. Mas cadê a comunhão? Quando você tiver comunhão com Deus, você desliga o celular e não está nem aí para quem ligar para você e não atender. Estava em audiência com o Rei dos Reis. Enquanto eu estiver com audiência, eu não atendo ninguém. Seja quem for. A Bíblia diz, andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para si. O meu pai, ele ministrou várias vezes em cima desse tema, e ele disse, é como se fosse o seguinte, Enoque um dia saiu para caminhar com Deus. Aí caminhando, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, o tempo passou e eles foram muito longe. Aí Deus disse, olha, tu não volta mais não, vamos comigo. E foi. Comunhão. Onde está a sua comunhão com Deus? Se você está aqui nessa igreja por causa do pastor,
você já está no propósito errado, motivo errado. Se você está por causa de A, B ou C, está no propósito errado. Se você está trabalhando porque, não, o pastor está precisando de uma ajuda, gente, vamos ajudar. Propósito errado. A igreja é do Senhor, meu irmão, a igreja não é do pastor, não, ele cuida da igreja. Você tem que estar aqui porque Deus colocou você aqui, trouxe você para cá. E quando você serve em qualquer um desses departamentos, você serve por amor a Deus. Aí por amor a Deus a gente ama as pessoas. É o famoso eu amo Tarcísio com o amor que Deus me deu. Logo, Deus ama Tarcísio através de mim. Eu sou o canal. Isso vem como? Comunhão. Muitas vezes eu disse, Senhor, eu já falei com fulana, eu já disse para fulano o que devia fazer, e ela volta e meia vem com a mesma coisa. Então, para eu não ir para a carne e falar duro, já passei muito tempo da minha vida fazendo coisas na carne. A carne é podre. Hoje eu fujo da carne. Eu não fujo do diabo, mas da carne eu fujo. Então, Senhor, fala com ela. Você é o Senhor dela, você mora lá dentro dela, você vai e tal. Rapaz, é rápido, é no instante. Deus fala. Algumas vezes a fulana não escuta, sabe? Mas aí já não é mais comigo o negócio. Deus fala. Deus fala. Vamos em frente. Volta lá para Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. No versículo 1, Rayara, vou até o fim hoje só com a nova versão transformadora, tá? Versículo 1 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Versículo 2: pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou as suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda nos fala por meio do seu exemplo. Versículo 5: pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele foi conhecido por agradar a Deus. Primeiro ponto: você é conhecido por quê? Eu sou conhecido porque eu prego bem. Eu sou conhecido porque eu gosto de dar risada. Eu sou conhecido porque eu sei falar bem. E você pode mostrar um monte de virtudes que você tiver. Mas no caso de Enoque, ele só foi trasladado porque ele era conhecido por agradar a Deus. Rapaz, pensa comigo. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu conheci um abençoado, tem uma abençoada na minha família, tem um abençoado na minha família, tem uma pessoa, amigo meu. Cara, o homem procura agradar a Deus de todo jeito, rapaz. É direto. É o tempo todo ele busca agradar a Deus. Olha, eu vou dizer, vou até acreditar em Deus depois dessa. Nem acredito em Deus, mas ele busca tanto agradar a Deus que esse Deus só pode existir. Você é conhecido pelo quê? Sabe, as pessoas que você evangelizar, você primeiro tem que evangelizar com a sua vida, para começar a conversa. Porque Deus precisa aparecer através de você. Ou como diz a Rossana, se amostrar, né? Através de você. A questão é, as pessoas veem em você um crente porque vem para a igreja, ou veem em você um crente porque você busca agradar a Deus? Aí vem o versículo 6. Ora, sem fé
é impossível agradar a Deus. Veja que, a partir do versículo 1, ele vem falando pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Quando ele chega no 5, que ele fala de Enoque, que diz que ele foi conhecido por agradar a Deus, aí ele vem para o 6, aí diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Como foi que Enoque andou com Deus? Vou dizer de novo. Ele foi conhecido por agradar a Deus, Enoque. Aí no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Como Enoque agradou a Deus? Pela fé. Por que que o justo deve viver pela fé? Para agradar a Deus. Se você está nesse mundo e não vive para agradar a Deus, para que tu está nesse mundo? Se você diz que é crente, está numa igreja, canta, prega, ministra, ora, faz um monte de coisa, mas não vive para agradar a Deus, de que serve tu estar na igreja? Está perdendo tempo. Por quê? Porque você está aqui, deve ser um resultado da sua comunhão com Deus, e não porque é domingo. A palavra foi boa, foi maravilhosa, foi, mas o principal vai vir depois. Quando? Quando eu entrar no meu quarto, fechar a porta e ter aquela ministração do Espírito dentro de mim. Aí sim vai ser bom. Aí sim é melhor. Quantas e quantas vezes Deus tentou falar com você enquanto você estava no seu carro, enquanto você estava no trabalho, enquanto você estava caminhando, enquanto você estava na academia, enquanto você estava em casa, enquanto você estava na rua, enquanto você estava fazendo. Quantas vezes Deus tentou falar contigo e tu não ouviu? E tu diz para mim que está vivendo pela fé? Desse jeito? Viver pela fé não é apenas não se preocupar quando tudo cai. Viver pela fé não é apenas dar aquela ordem de comando e o diabo sair. Viver pela fé não é apenas ter respostas às orações. Viver pela fé é agradar a Deus. Isso é o principal. Todo o resto é uma decorrência, é uma consequência, ou sei lá, subsequente, né? Subsequente do seu relacionamento com Deus. Oh, irmãos, como eu tenho escutado coisas do tipo, o pastor fulano disse, Cicrano falou, Beltrano disse, eu até anotei aqui o que Deus falou e tal. Mas eu vejo tão pouca gente dizer, rapaz, eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta, eu comecei a conversar com o papai, e ele me falou isso. Estou dando as dicas, queridas, para os próximos louvores de vocês. As próximas músicas dadas pelo Espírito a vocês. Priorizem comunhão com Deus. Porque foi para isso que Jesus morreu. Jesus, ele levou os seus pecados e, consequentemente, levou suas doenças. E lá na cruz ele se fez pobre. Tudo bem. Mas isso não foi o principal. Isso foi apenas uma consequência. Os seus pecados foram levados por Jesus para que você pudesse ter a comunhão com Deus e conversar com Ele diretamente. A coisa antes era muito pior. Para falar com Deus você tinha que procurar o rei, ou o sacerdote, ou o profeta. Se esses três estivessem ocupados, pronto, lascou. Não tinha mais jeito, não tinha jeito, porque tinha que ser um dos três. Então chegava o profeta, eu preciso viajar, eu vou lá para São Paulo, né? E eu quero saber se vai dar tudo certo. Aí o profeta entrava lá, e aí, senhor, vai dar certo? Aí daqui a pouco chegava o profeta, é o seguinte, trouxe a oferta? Trouxe, está aqui, deixa a oferta aqui. É o seguinte, é assim, desse jeito. É o seguinte, vai, que Deus é contigo. Aí tomava aquela palavra, cria naquela palavra e ia para São Paulo e dava certo. Ou se não dizia, não vai não.
Não vai não, que é barca furada, tudo. Olha, não entra, não faz isso. Mas o pior não era isso. Qual era o pior? Ele não disse nada. Voltava, recebia a oferta e depois dizia, não disse nada. Era assim antigamente. Mas hoje, qualquer filho de Deus, até dentro de um ônibus lotado, com máscara e tudo, pode chegar, baixar a cabeça um pouco e dizer, pai. Aí ele vai dizer, sim, meu filho, pode falar. Você acha que antes, na antiga aliança era desse jeito? Era não. Hoje qualquer filho de Deus faz isso. Mas hoje em dia o resultado é que muitos filhos de Deus estão passando os dias sem falar com Deus. Desprezando a comunhão com Ele. Não me desprezo não, despreza sim. Se está disponível, está ali, e você vira as costas, está desprezando, uai. Nossa, pastor, mas essa palavra é forte. Contanto que você tenha comunhão com Deus, tudo bem, sem problema. Fique com raiva de mim, mas tenha comunhão com Deus. Fica chateado, mas tenha comunhão com Deus. Pronto. Porque comunhão com Deus, você vai ser a melhor pessoa do mundo para as pessoas. Quando você tem comunhão com Deus, Deus traz até você as pessoas a quem você pode ajudar. Quando você tem comunhão com Deus, Deus leva você para abençoar os outros. Por quê? Porque a comunhão com Deus é justamente a fonte de todas as bênçãos. Só tem um pequeno detalhe. Você pode discordar do pastor. Você pode discordar da pessoa que está do seu lado. Agora de Deus não discorda não, porque não dá certo não. É ruim para tu. Ele sempre está certo. Então se ele sempre está certo, algumas vezes, se não todas, você vai estar errado. Porque ele sempre está certo. Vai por mim, eu já tive essa experiência. Nem se discute com Deus. Porque você começa a discussão com Deus, você já sabe o final, ele vai ganhar. Então é melhor você nem discutir. Porque ele ganha a discussão. Porque ele conhece o fim desde o começo. Ele sabe o que vem depois. Você pode saber o que vem depois baseado na sua experiência. Mas Deus sabe o que vem depois porque ele já teve no depois. Ele sabe o que vem. Estão entendendo até aqui? Pastor, mas no caso, voltando para Enoque, no caso de Enoque, como é que ele tinha comunhão com Deus, se nem a Bíblia, como a gente tem, ele tinha? Pois é, para tu ver o nível. Nem a Bíblia o homem tinha. Ele tinha comunhão com Deus simplesmente pela fé. A certeza dentro dele era tanta que ele ouvia Deus falar. Detalhe, isso foi antes da lei, antes de Moisés, foi séculos, não lembro agora quantos, mas foram séculos antes de Moisés, antes de Abraão, séculos antes de Abraão, já tinha comunhão. Aí de lá para cá a coisa foi progredindo, tal, melhorando, chegou até Jesus. Aí Jesus mostrou como é que um filho de Deus deve andar nessa terra, tendo comunhão com Deus. Passava noites inteiras conversando com Deus. Tem gente que passa a noite inteira assistindo filme. Ixi, Jesus, o que eu já ouvi de gente, eita, feriado segunda, vou maratonar séries, sábado, domingo e segunda, uma atrás da outra, é bom demais. Nada contra, tudo bem, a TV é sua, não é pecado não. Mas se você tirar um tempo para conversar com Deus, você se envolve de um jeito que você não vai querer sair de lá. Que você não vai querer sair de lá. Porque a conversa é longa. A conversa é longa. Se fala com Deus, comigo você só pode falar algumas coisas, querido. Que tem coisas que você vai falar que eu não vou entender bolhufas, né?
Tem coisas que eu posso falar com você que você não vai entender absolutamente nada. Mas com Deus você pode falar de tudo. Ele entende de tudo. Acredite, até de tecnologia, Ele é bom. Ele entende de tudo. Imagine você chegar no céu. E Deus, porque você vai sim chegar, né? Você vai comparecer perante o tribunal de Cristo. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. A Bíblia fala também que depois do arrebatamento todos vamos comparecer perante aquele tribunal para dar conta de si. Não, a pastor vai dar conta da igreja. Dá não, querido. O pastor dá conta dele, do que ele fez na vida dele e no ministério dele. Então cada um vai dar conta de si. Agora imagina Deus chega e diz: Johnson, por que você não falou com fulano de tal naquele dia que eu disse para você falar? Aí você disse para eu falar? Disse. Tal dia, tal hora você estava fazendo isso, isso e isso. Ô Senhor, eu não ouvi não. Por que não me ouviu? O que é que você estava fazendo que não me ouviu? Quem você ouviu? Você ouviu quem? A voz da sua carne? Quem você ouviu? Por que não fez? O pastor vai ser desse jeito? Deixa eu te contar uma. Adão pecou. Aí depois que pecou, teve medo, se escondeu. Aí a Bíblia diz que Deus descia sobre o jardim para ter conversa com Adão. E a Bíblia, nós já sabemos que a presença de Deus enche todo lugar. Força e formosura vão adiante dele. Santidade absoluta, ou seja, ele ocupou o jardim inteiro. Aí Adão se escondeu, não sei porquê. Vai se esconder dele. Atrás da moita, ele estava lá. Atrás da árvore, ele estava lá. Debaixo, num açude assim, lá dentro, adivinha? Aí Deus chega e diz: Adão, onde você está? Irmãos, Deus não sabia onde Adão estava? É claro que sabia. E por que ele perguntou? Olha a conotação. Adão, onde estás? No dia anterior, Adão teve comunhão com Deus. E Deus foi ao céu e deixou Adão num nível. Agora Deus desce para aquele nível e não encontra Adão naquele nível. Já não estava no mesmo nível que Deus deixou no dia anterior. Aí ele diz: cadê você, Adão? Cadê tu? Aí é interessante, vamos lá, abre lá, é Gênesis capítulo 3. O que me chama a atenção é essa parte aqui. Versículo 10, capítulo 3, versículo 10, diz assim: ele respondeu, né? Versículo 9, o Senhor pergunta: onde você está? Versículo 10, ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim. Ouvi, já não viu mais, ouviu. E me escondi, tive medo, pois eu estava nu. Agora olha o versículo 11. Quem te disse que você estava nu? Por que Deus não perguntou por que você se escondeu? Por que Deus perguntou a quem você ouviu? Porque quando você não ouve a voz de Deus, você ouve outra voz. Simples. Não ouça a voz de ninguém, ouve. A voz dos sentimentos, a voz dos pensamentos, a voz do diabo. A voz de A, B, C, de gente especialista. Melhor, olha. Aqui fulano ali estudou, gente, passou 15 anos na faculdade. É pós-graduado, é pós-doutorado, é pós um monte de pós. Aí ouve. A voz de Deus é mais importante que qualquer um. Quem você ouviu? A voz da ciência. Voltando lá para Johnson diante do Senhor, né? Por que você não foi falar com ela? Sabe o que é? Você falou, né? Porque eu não ouvi tua voz. E você ouviu quem? Qual foi a voz que você ouviu? A senhora, ela ia ficar chateada. Ela ia sair da igreja.
Eu ia perder uma grande amiga. É claro que isso só pode ocorrer comigo, mas ninguém aqui, né? Querido, por favor, ande na consciência de quem você é, casa de Deus. Enoque andou com Deus e Deus o trasladou. Um dia Jesus virá e milhões vão ser trasladados, mas são os milhões que andam em comunhão com Ele. Andam em comunhão com Ele. Jesus, estou tentando terminar para ir para a ceia, mas o Senhor está me trazendo umas coisas. Jesus passava a noite toda conversando com Deus. Aí o que acontece? Foi para o jardim do Getsemane, ele sabia o que iria ocorrer, e ele sabia, porque ele conhecia as Sagradas Escrituras. Porque ele conhecia as Sagradas Escrituras? A Bíblia diz porque ele estudou. Jesus estudou. Jesus estudava a Bíblia, para saber o que a Bíblia dizia acerca dele. É exatamente o que eu e você temos que fazer, estudar a palavra para saber o que a palavra de Deus fala para nós. Atenção, ministros, não estudem apenas para ministrar, estudem para saber quem vocês são. Aí o que acontece? Jesus sabia o que a Bíblia dizia e sabia que ele seria separado de Deus, que ele ia ficar distante de Deus, que a comunhão seria cortada. Por quê? Porque para poder resgatar o homem, precisava estar na mesma posição do homem, separado. Para poder resgatar o homem, ele precisava estar na mesma posição. Se o homem estava na lama do pecado, Jesus teve que se fazer pecador também. E para a lama, onde estava eu e você. Escuta. Quando ele viu aquilo, ele, peraí. Olha, Senhor, é o seguinte, a cruz tudo bem, a coroa de espinho, beleza. Eu vou levar a açoite mesmo, tudo bem, sem problema. Morro, tudo bem, mas separado de você não. Separado de você não. Pai, passa de mim esse cálice. Pensa que o cálice era o quê, queridos? Era a cruz? Não, porque ele disse, antes ele falou, foi para isso mesmo que eu vim, então ele sabia que ia. Não, o cálice era a separação. Para que você tivesse comunhão com Deus, Jesus passou pelo cálice da aflição de ser separado de Deus, para que você tivesse comunhão com Deus. Aí muitos de nós desprezam isso. Ei, o preço foi alto demais. Para poder você ter comunhão com Deus, Deus fez uma coisa. Mandou a maior riqueza que ele tinha. Jesus. A maior riqueza que ele tinha, ele mandou. Por você. Por você. Por você. Por você. Por você. Mandou. Aí hoje em dia, os cristãos, rapaz, conversasse com Deus hoje, eita, é mesmo. Amanhã eu converso. Não, vai conversar com Deus agora. Há pessoas aqui precisando se arrepender disso. Se arrepender de quê? De não ter valorizado a comunhão com Deus. Há pessoas aqui que estão precisando se arrepender disso agora. E fazer um compromisso com Deus, de ter comunhão com Ele. De ter conexão com Ele. Pastor, vai ser muito difícil. Não vai ser tão fácil como você ligar a TV e assistir o jogo do Flamengo. Mas acredite. Ou do time que você pensar aí, qualquer um. Tá bom. Mas acredite. Depois disso, vai ficar muito mais fácil. Se arrependa agora. Por causa de alguns, vai todo mundo baixar suas cabeças. Todos baixem as suas cabeças. E assuma esse compromisso com Deus agora. De uma comunhão mais íntima com Ele. Querido, você pode sair daqui chateado comigo. Tudo bem, sem problema. Mas não deixa Deus chateado não, que é pior ainda. Aleluia. Aleluia.
Se arrependa, querido, agora. Se arrependa agora. Aleluia. Converse com o Senhor. Assuma esse compromisso com Ele. Pai querido, te damos graças pela tua comunhão. Como é bom ter comunhão com você. Como é bom estar em você, com você. Ó Senhor, nós te agradecemos por esta comunhão. Te agradecemos, Senhor, porque podemos conversar contigo. Te agradecemos, Senhor, porque você é o autor e consumador da nossa fé. E pela fé, nós assumimos esse compromisso de ter e manter comunhão contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, diz: clama a mim e responder-te-ei, e te direi coisas grandes e firmes. Algumas versões diz coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus conhece o futuro. Deus conhece o futuro dos seus filhos. Deus conhece o futuro do teu cônjuge. Deus conhece o teu futuro. E alguns de nós precisamos declarar, falar, crendo algumas coisas em relação ao nosso futuro. Mas se eu não sei o que está no meu futuro, eu vou falar o quê? Se eu não sei o que é o meu futuro, eu vou falar o quê? Aí Deus vem e diz: olha, no teu futuro está assim, assim e assim. Mude, falando isso, isso e isso. Ele já fez isso comigo trocentas vezes. Nossa, já fez muitas vezes. Coisas que iriam acontecer no meu futuro que eu não sabia. Aí Deus disse: olha, mude seu futuro, porque vai acontecer assim, 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 viu? O diabo está preparando isso, isso e isso. Irmãos, na hora eu falei e fiquei falando e crendo, e no futuro não aconteceu nada daquilo que o diabo tinha programado para mim. Sabe? Ah, Senhor, eu tenho que terminar. Sabe, irmãos, a nossa, digamos assim, entre aspas, decepção com Deus, estou dizendo entre aspas, é porque a gente acha que Deus, por Ele saber tudo, Ele poderia ter interferido e ter feito alguma coisa para que eu não passasse por aquela tribulação, para que eu não passasse por aquela coisa ruim, para que eu não passasse por aquele problema. A gente acha que Deus poderia ter feito isso. Então, se Deus não fez, é porque por certo eu não estou agradando a Deus, eu não sou lá tão santo, eu faço coisa errada, então por isso talvez Deus não tenha me dito. Inconscientemente tem muitos cristãos com essa ideia na cabeça, alguns até conscientes, né? Mas a maioria eu acredito que são inconscientes. Mas a Bíblia não diz que Enoque andou com Deus porque ele era perfeito. A Bíblia não diz que Deus trasladou Enoque porque ele nunca fez coisa errada. A Bíblia diz que Deus trasladou Enoque, arrebatou Enoque, porque ele andou pela fé. Que temos que nos corrigir, com certeza. Que temos que melhorar a cada dia, com certeza. Mas, irmãos, temos que ter comunhão com Deus, para que nós possamos ver onde é que a gente erra, sem precisar ninguém falar. Quando o pastor vem te corrigir de alguma coisa, é porque Deus já falou contigo, ó. Aí, já que você anda pelo que vê, ele usa o pastor. Se você só anda pelo que vê, ele usa o pastor. Mas Deus quer que você tenha gabinetes com Ele, conversa com Ele, reuniões com Ele. Estão entendendo isso? Uma irmã mandou algo para mim, mesmo quando eu ia começar a orar. Eu ia começar a orar, aí ela mandou algo. Irmãos, eu sabia qual era a resposta. Eu sabia o que ela precisava ouvir. Mas eu preferia ouvir o que Deus tinha a dizer. Aí eu coloquei para ela, numa reunião, depois conversamos.
Aí desliguei. Oh, graças a Deus que eu não disse a ela o que eu ia dizer. A gente conversou. Aí no final o Senhor me disse: a propósito, aquela resposta daquela pessoa lá que mandou isso para você, não responda desse jeito que você estava pensando. Responda dessa outra forma. Respondi, resolvi. Por glória a Deus. Porque aí se eu tivesse feito o que eu estava pensando, ia ser uma sessão interminável de gabinetes agora. Deus conhece você. Vou dizer de novo, Deus conhece você. E se o diabo tem um plano para você, Deus também tem para você. Vou dizer de novo, se o diabo tem um plano para você, Deus também tem um plano para você. É plano de paz, é plano de bênçãos, é plano de prosperidade, é plano onde você seja feliz, é plano onde você se dê bem em tudo que colocar a sua mão. É plano bom. Mas para isso tu tem que ouvir o plano dele. Porque se você não ouve a Deus, você ouve a voz da sua carne, consequentemente vai ouvir a voz de quem? Do diabo. A tua carne é a mais poderosa aliada que o diabo tem contra você. A palavra de Deus diz que Deus abençoou Isaac. Foi. A Bíblia diz que Deus abençoou Isaac. Isaac casou com a Rebeca. E a Rebeca era estéril. A Bíblia diz que Isaac orou e ela teve filhos. A Bíblia diz que Deus disse a Isaac, olha, teve uma fome lá muito grande. Aí todo mundo estava indo para o Egito, porque o Egito era o primeiro mundo da época. Aí Deus disse para Isaac, não vai para o Egito não. Fica aqui, planta aqui, se envolve aqui. Aí ele foi, se envolveu, plantou, colheu a 100 vezes mais em um ano. 100 vezes mais, numa plantação em um ano. Se tornou muito, muito, muito rico. Aí quando a gente vai ler os versículos anteriores, está em Gênesis. Quando a gente vai ler os versículos anteriores, a gente entende por que Deus abençoava tanto Isaac. Porque ele diz, porquanto Abraão, teu pai, ouviu a minha voz. Isaac colheu do fruto da obediência do pai dele. Detalhe, Abraão não tinha o Espírito Santo dentro dele. Não tinha. Uma aliança inferior. E aconteceu isso? Imagina o que vai acontecer com você, sua família, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, quando você ouvir meu Deus do céu. Quando você ouvir a voz doce e mansa dentro de você. Você pode mudar o destino não só seu, mas da sua família inteira, ouvindo a Deus. Ouvindo Deus. Sabe, eu vou terminar com essa, eu acho. Mas eu acho que eu também com essa. Paulo, um homem sofreu demais, gente. Gente, olha, se você tiver justificativa para sair do ministério, Paulo tinha mais do que todo mundo. Ele tinha. E justificativa que seriam perfeitamente compreensíveis do ponto de vista humano, tá? Compreensível. Rapaz, o homem sofreu 2 naufrágios. Já pensou você pegar um avião e sofrer 2 quedas de avião quando você está indo pregar o evangelho? O avião cai. Aí você se recupera, aí depois você pega outro e cai de novo. Foi mais ou menos isso aí. Só que com navio. 2 naufrágios. Passou 24 horas no mar, em alto mar. 24 horas, gente. Só. 24 horas. Sofreu com falsos irmãos, gente que dizia que nasceu de novo, que estava dentro da igreja e que prejudicava ele o tempo todo. Trabalhava contra ele o tempo todo. Sofreu prisões, açoites, um monte de coisa, por fazer a vontade de Deus. Não era fazendo coisa errada, não, fazendo a vontade de Deus. Deus diz, vai pregar naquele lugar. Ele ia pregar no lugar, aí gente se convertia, aí ele era preso, açoitado, ia para a cadeia, era mais ou menos por aí. Então, motivo para desistir do ministério, ele tinha. Já vi gente desistir do ministério por muito menos do que isso. Mas ele perseverou. Ele dizia, uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o pleno, para a vocação daquele para o qual foi
para o prêmio da vocação daquele para o qual foi chamado. Sabe por que ele não desistiu? Porque ele tinha comunhão com Deus. Pastor, como é que o senhor sabe que ele tinha comunhão com Deus? Porque ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ninguém é arrebatado sem comunhão. Como está a sua vida com Deus? Quero olhar agora para os nossos amados que estão na internet, que vão ouvir essa ministração. Como está a sua comunhão com Deus? Você pode estar bem com todo mundo, o seu pastor, sua igreja, quem todo mundo. Se você não estiver bem com Deus, meu irmão, você já está fora. O que vai fazer você ser arrebatado para os céus, além, justamente, é você perseverar nessa comunhão com Deus. Você entrou pela porta que é Jesus. Agora siga o caminho que é Jesus. É Ele que leva para o céu. E o caminho implica comunhão com Deus. A grande verdade é porque muitos de nós, a gente acha que as nossas fontes estão aqui, ó. Irmãos, a sua fonte é Deus. Tenha comunhão com Deus e veja as coisas acontecerem. Amém? Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse. Passei da hora. Mas olha, vai estar disponível, acho que amanhã deve estar disponível no YouTube, na página da igreja. Temos uma página na internet agora. Vai estar disponível. Ouça de novo, e de novo, e de novo. Porque a fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar e cresce pelo praticar. Amém? Aleluia.